Fala galera, história em pauta número 28 e dessa vez falando sobre Grande Otelo. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Como dizia a jornalista Norma Coure, conhece ela, Fábio? Não. Na ótica da ideologia dominante, o que importa não é a verdade, mas a versão de uma história de mitos, da democracia racial, da não violência, da singularidade do Brasil perante a América Latina, na qual o povo é quem conta menos. Então é por isso que nós estamos aqui com muita satisfação, e pela segunda vez, que não vai ser a última, com o professor Orson Soares. Dessa vez vamos conversar sobre o homem do povo. Quem é esse homem do povo? Essa eu vou deixar para o nosso próprio convidado apresentar, mas lembrando, Freitas, que o História em Pauta, em 2016, completa 2 anos de existência. Parabéns para nós. Parabéns para nós, estamos aí militando na área da história, desde 2014, com História em Pauta. Começamos lá no La Integração, na 3W em Alvorada, no bairro Americana, um programa tipicamente americanista. Sim. E hoje estamos aqui nessa maravilhosa casa, que é La Integração, e em breve teremos novidades para comemorar esses 2 anos. Sabe por quê? Porque quando tu socializa no meio da produção de consciência política, que é verdade, nós estamos sendo socialistas. Né? É verdade. O professor conservador, fascista, competente, que socializa a verdade histórica, está sendo socialista, está fazendo nosso serviço. Então vamos deixar o nosso convidado se apresentar novamente e apresentar o tema deste História em Pauta. Muito boa tarde aos ouvintes e telespectadores, né, do grupo de estudos americanista, do grupo Cipriano Barata, do programa História em Pauta. Mais uma vez, eu, Orson Soares, estou aqui com uma satisfação enorme participando desse programa para falar de alguém muito importante para a história do Brasil, principalmente para a história do negro brasileiro, a história de um homem do povo que é Grande Otelo. Orson, se me permite, eu queria dedicar esse programa à nossa colega Renata, que está se formando hoje. Isso aí, mais uma historiadora, né? Renata Dariva. Desejo tudo de bom nessa trajetória, que também é membro do coletivo Fanon, tenho honra de dizer isso, né? E amiga do nosso grupo de estudo também. Isso, está sempre presente. Da Revolução Haitiana. Bem lembrado. E Orson, para começar então o nosso debate, eu queria que tu comentasse qual a data de nascimento deste personagem ícone da cultura brasileira, que é a Grande Otelo. 18 de outubro de 1915. Esse é um consenso? Esse não é um consenso, né? Eu sei que a pergunta, Toda a nossa pergunta é tendenciosa. Porque, na realidade, isso aí, quem levantou foi o Sérgio Cabral, no livro que eu trouxe aqui, que é Grande Otelo, uma biografia do Sérgio Cabral, que é um livro muito interessante. Eu estou no livro também, viu? Então, vale a pena, não por mim, mas, claro, pela história do Grande Otelo. Mas, na realidade, papai sempre afirmava, né, ter nascido justamente nesse dia, 18 de outubro de 1915. O que acontece é que ele foi registrado, né, o batismo dele data de 1917, mas isso não significa a data de seu nascimento. Ele sempre afirmou que a data de nascimento foi 1915, então eu fico com aquilo que ele me disse, né? Estou acreditando. Foi, né? No glorioso mês de outubro. Outubro, no mês revolucionário, né? Eu quero saber sobre lugares, sobre os espaços, quero saber aonde ele nasceu e quais lugares que ele conheceu no mundo, em vida. Pois é, a figura do... Assim, a figura do Grande Otelo está muito ligado com aquele momento aqui do 13 de maio, dia seguinte, né? Lembrando que ele nasceu em 1915, seus pais ainda conheceram o período da escravidão, isso foi em 1888, né, seus avós, enfim, conheceram o período da escravidão, e ele vem nesse contexto, aparece nesse contexto, e muito cedo, isso ele nasceu em Uberlândia, né, na época chamada Uberabinha, e muito cedo ele começa a se interessar pela arte da dramaturgia, né? E ele assistindo um filme do O Garoto, né, do Chaplin, ele banca a ideia de se o menino pode representar e atuar, porque eu também não posso. Somado a isso,
também tem a questão que ele via, né, os artistas e tudo, sempre numa posição legal, né, se alimentando bem, e até tem uma história que é meio engraçada, que diz que ele, olhando, né, os artistas pediam um prato lá, que era o chamado bife a cavalo, que na realidade é com arroz, ovo, bife e tal, né, e isso é interessante porque é alguém que vem da necessidade, que vem da pobreza, né, vê a possibilidade na arte de melhorar a sua situação de vida, né? Então a ideia do bife cavalo, ela traz essa, enfim, essa imagem, né, de alguém que quer superar essa condição adversa. Então o Otelo, ele passa a acreditar que ele tem um talento, e realmente tem, começa a cantar, começa a fazer pequenos shows para passantes, para turistas, enfim, e a partir dali, né, ele... Seria mais ou menos como esses artistas da Rua da Praia, assim, que se apresentam na rua? Mas é uma criança, né? Então, é uma criança artista. Então, é uma criança tida como criança prodígio, né? Então, o Otelo sempre foi considerado uma figura prodígio, e não é à toa que ele vai ser considerado também um gênio das artes dramáticas no Brasil, né? E considerado por Orson Welles como um dos maiores atores do planeta, né? E quando é que foi, assim, precisamente o momento em que ele disse que, ou que ele imaginou que ficaria só no cinema, que iniciou no cinema? Eu acho que o cinema, ele aparece mais tarde. Ele começa com as companhias de teatro, né? E que companhias itinerantes de teatro. Exatamente. Nessa época, as companhias, elas viajavam, circulavam, né, vários estados e países. E, aliás, o Otelo, ele tem um começo de atuação aqui em Porto Alegre, numa dessas viagens, entendeu? Que previa naquele momento Porto Alegre, Buenos Aires e Montevidéu, né? Então, o Otelo, ele vai fazer a sua atuação, começa a sua atuação nessas viagens, nesses teatros chamados, primeiro os teatros, depois teatros de revistas, mais tarde, mas nesses teatros itinerantes, né? Quando ele começou no cinema? Cara, com o cinema, se eu não me engano, é Noites Cariocas, e se eu não estou enganado, é 1939. Eu acho que é o primeiro filme dele. Só continuando uma pergunta. Ele faz uma ponta nesse filme, ele entra mudo e sai calado, ele não tem uma fala nesse filme. Depois vai acontecer algo inédito no cinema, e eu não sei se é no cinema mundial. Mas esse filme é um filme falado já. É um filme falado, mas a participação dele, ele, enfim, ele não tem fala. Tá? E aí vai acontecer o filme Moleque Te Amo, se eu não me engano, também é de 39, e é um filme que é baseado na história de vida do Otelo. E, se eu não me engano, é um dos primeiros filmes onde tu tem um protagonista negro que conta a história de um negro. É um dos primeiros filmes, pioneiro, assim. Quero que tu continue respondendo uma questão que eu fiz anteriormente. Quais são os lugares que a profissão dele levou o Grande Otelo a conhecer? Ele conheceu, além do Brasil, outros países? O Otelo, ele nasceu em Minas Gerais, depois ele vai para São Paulo, onde ele vai ser criado, passa a educação dele, tem escola e tudo, né? Ele passa pelo Salesiano, pela escola salesiana, né, onde conclui, né, o que é hoje o ensino médio, e aí volta, né, a carreira artística, aparecendo no Rio de Janeiro. E quando ele chega no Rio de Janeiro, ele é recebido, ele se enturma, né, com aquele pessoal que é o Noel Rosa, Mário Lago, essa galera toda da Lapa, né, e aonde ele vai se envolver com samba. O Otelo, antes disso, viajou nessas companhias, ele viajou para a Espanha em 36, a época que a história da Guerra Civil. Aquela época da Guerra Civil, onde ele vai ter contato, então, com os camaradas que são do Partido Comunista, que estão também saindo da Espanha, mas que trabalham com arte, né, e vêm para o Brasil. Então, tem um grupo, então, desses comunistas, mas que, enfim, que trabalham dentro da arte, que vem para o Brasil. Então, o Otelo já teve essa experiência, né, da Guerra Civil Espanhola. Até ele conta uma história muito interessante, que ele estava numa loja e uma criança viu e achou que ele fosse um boneco, porque ele era muito pequeno e pretinho, assim, né, ele estava parado,
E aí, quando ele começou a falar, a criança disse, mãe, ele fala. Então achou que ele fosse o boneco, porque ele era pequenininho e tal. Então tem uma história, ele me contando isso. Então, o Otelo, então, desde cedo ele já está transitando. Então, ele, como eu falei, ele já passa por Buenos Aires, já passa por Montevidéu, vai à Espanha, né, retorna. Né? Mais tarde, o Otelo foi a Paris, já foi a Itália, ele já filmou com alguns diretores fora do país, enfim. E o Otelo é uma figura conhecida no cenário do cinema internacional para alguns diretores, né? Então ele conheceu John Ford, conheceu Walt Disney. Aliás, quem era para fazer a primeira voz, a voz do Zé Carioca, quem foi convidado foi o Otelo, dentro daquela linha da política de boa vizinhança, do Roosevelt e tal, né? Que daí tem até o desenho animado Alô Amigos, né? Enfim, que tem o Pato Donald, né? Tem um mexicano, e tem um brasileiro lá que é o Zé Carioca, né? Os Estados Unidos não perderem os amigos, eles fizeram... mas era a época da guerra, entendeu? Onde tu tinha que construir ali uma aliança... Tinha um sombreiro. Né? E tu tinha que construir uma aliança realmente contra o nazifascismo, né? E aqui havia, então, uma questão muito dúbia do governo Vargas, né, em relação, né, que havia uma simpatia pelo fascismo, uma vez que estava vivendo o Estado Novo, né, uma perseguição ao PCB, né, ao Partido Comunista Brasileiro, né, e a guerra acontecendo. Então, os Estados Unidos fazem uma pressão, e é nesse contexto que aparece o Orson Welles também, né? Freitas. Vou aprofundar sobre a questão dos filmes. O Grande Otelo fez mais de 100 filmes. O que tu pode comentar para nós sobre esses filmes? O que mais te chama a atenção? O que tu acha que é interessante os ouvintes saberem? E qual é o teu preferido? Qual o filme do Grande Otelo que tu mais gosta? Pois é, alguns filmes se perderam, enfim, com incêndios, enfim, com a própria conservação. Mas Otelo realmente foi um ator que eu estava pesquisando, que ele não parou de fazer filme, e sempre tu tem uma época em que ele faz uma quantidade significativa de filmes, outra nem tanto, mas tu percebe que ele tem uma carreira ininterrupta no cinema. Entendeu? Então isso é muito interessante assim, para um ator que consegue atuar, estar presente, né, em mais de 100 produções. Eu gosto de filmes que são clássicos assim, dele, que é o Macunaíma, sem dúvida, é um marco na carreira dele, porque coloca o Otelo para o mundo, né, onde ele vai para o Festival de Veneza, onde eles... enfim, um filme que ganhou muitos prêmios, mas eu gosto muito, o pessoal lembra muito das chanchadas, né? São filmes engraçados, são filmes ótimos, mas eu gosto muito do lado dramático do Otelo, que muitas vezes passa em branco, né, quando se fala dessa figura. E eu gosto do filme chamado Também Somos Irmãos, que é o primeiro filme que trata da questão racial no Brasil, né? E o Otelo é o protagonista do filme. Orson, tu não acha que é uma espécie de, entre aspas, preconceito em colocar assim um grande ator como o Grande Otelo por ser negro só como um cara engraçado? Ou... Tem a questão da construção das imagens, né? Quer dizer, os estereótipos, né? Quer dizer, o biotipo dele ser nos Estados Unidos você tinha um minstrel, né? Que é aqueles shows que eram pessoas pintadas, né? O blackface, e que faziam, né, coisas engraçadas, né? E o Fanon lembra, né, que a sociedade racista gosta de ver o negro sempre sorrindo, né? Inclusive é daí que tem origem aquelas leis de Jim Crow. Os Jim Crow é um pouco antes. As Jim Crow, elas são leis segregacionistas, entendeu? Mas baseado a origem no personagem, desse personagem, né? Mas que é cômico, né? Mas de uma forma depreciativa. Não é o caso do Otelo. O Otelo, ele vai conseguir reverter esses estereótipos apresentando, antes de apresentar um personagem cômico, um personagem com uma sagacidade, com inteligência, entendeu? Então ele consegue driblar algumas armadilhas que acontecem no mundo das artes.
O professor Robert Stan, que é um estudioso sobre cinema brasileiro e sobre a questão do colonialismo, é um cara que deve ser lido, é um professor da Universidade de Nova York, ele coloca uma coisa que é muito interessante. Isso, assim, os atores, eles têm sempre uma pauta própria, entendeu? Dentro dessa questão da dureza, da rigidez de um sistema, eles conseguem passar a sua pauta particular. Entendeu? É um cara que discute o colonialismo, discute cinema, e é uma sumidade que deve ser, enfim, lido. Robert Stan. Então, ele é um especialista em cinema brasileiro, né? E então ele observa também essas questões dos atores, né? E com as suas pautas particulares. E o Otelo sabia levar muito bem as suas pautas particulares, né, que não eram deles, mas sim de toda uma comunidade, a comunidade negra brasileira. Então eu quero que tu fale mais sobre essa relação do Otelo com o Macunaíma, essa obra que é um marco do modernismo brasileiro, é do Mário de Andrade? Isso, daí existe, né, isso aí tá mais no campo, acho que do mito, mas o Otelo desconfia que quando o Mário escreveu Macunaíma, ele tivesse assistido alguma coisa do próprio Otelo, entendeu? Então existe uma mitologia em torno da figura do Otelo. E aí Joaquim Pedro, então lá em 69, convida o Otelo para fazer Macunaíma, que é um personagem hoje que não tem como tu repetir, entendeu, o filme. Então não tem como fazer uma nova versão, porque o Otelo internalizou. Então isso é muito interessante quando o ator ele pega um personagem e consegue a marcar de tal maneira que outros não vão conseguir fazer da mesma forma. Então o Otelo tinha muito disso. Então uns personagens e marca, o Otelo tinha muito dessa questão, pela grandiosidade de sua arte, né? Então ele marca o personagem, ele dá vida a esse Macunaíma, entendeu? E é um Macunaíma que está eternizado. E é um Macunaíma que vai sair do Brasil, vai para fora e vai ser aplaudido e reverenciado no mundo todo. Jorson, como é que tu analisa o filme ser feito em 69, em plena ditadura militar? Pois é, com elementos, né? E é um momento que também a da Embrafilme, né? A Embrafilme, a empresa brasileira de cinema, ela existe ali e há uma ideia realmente de subsidiar o cinema brasileiro e tal, e fazer com que esse cinema, né, avance. E é interessante que passa, né, pela censura a questão da guerrilha, né? A guerrilha está ali, a personagem da Dina Sfat, que maravilhosamente interpretou, né, essa guerrilheira, enfim, né, e junto com Paulo José, que também são... Então, quer dizer, é um filme de grandes atores, né? Se eu não me engano, acho que o Jardel Filho também está no filme. Então, é um filme onde tu tem um elenco maravilhoso, mas com pautas muito atuais para aquela época, né? Quer dizer, dentro daquele contexto. Tem, de certa forma, crítica, né? Sim, naturalmente, é uma crítica. Existe toda uma crítica ao capitalismo, existe uma crítica à questão do próprio regime que está ali entre... Né? O próprio título do livro, se eu não me engano, é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Porque é uma síntese, né? Qual é a característica, né? Como é que a gente vai determinar esse personagem que é uma síntese, que é tudo e não é nada ao mesmo tempo, entendeu? Então isso é a riqueza, né? E eu acho que os modernistas aí falando disso foram as pessoas que descobriram o Brasil, né? Não foi Pedro Álvares Cabral, foram os modernistas que descobriram o Brasil. Né? Vamos dizer que os indígenas descobriram os europeus em 1500. Foi uma surpresa, né? O que é isso que está vindo aí, né? Tem aquele manifesto antropofágico. Antropofágico. Que eu acho devorar essas... mas eu acho que isso é legal em relação ao eurocentrismo. Acho que discutir a questão do eurocentrismo, porque o eurocentrismo não funciona, porque ele é um fragmento. Ele é provinciano, ele é atrasado, ele não enxerga o todo. Por que nós, brasileiros, temos aí essa questão maior? Porque nós somos isso, nós somos antropofágicos. Nós absorvemos tudo e todos, porque tudo e todos têm espaço nesse país. E conseguimos fazer uma grande síntese disso tudo, que é o brasileiro. Por isso que não tem um caráter. Qual é o nosso caráter? Entendeu? Nosso caráter é tudo, e não é nada. Entendeu? E isso é a nossa riqueza.
Então, quando você percebe, né, em personagens como o Macunaíma, é um personagem riquíssimo, é uma história riquíssima. E eu acho que é, mais uma vez, um motivo de valorização da nossa cultura. Que, aliás, nós temos agora que discutir, né, é apropriado, a questão da reformulação do currículo de história. Né? Então, tem um pessoal aí que gosta de escrever livro de romance histórico e ganhar dinheiro. Essa galera que gosta de ganhar dinheiro em cima da história e que está ganhando muito dinheiro com um romancezinho histórico, né? Essa galera está incomodada. Aqueles guias politicamente incorretos. Aí tu tem esses aí, o politicamente incorreto, quer dizer que são personagens. A literatura ficcionista. Né? E aí tu tem tendenciosa e parcial. Se diz imparcial. E aí tu tem outras coisas também. Aí tu tem o pessoal, mas e a Grécia? Não, a Grécia vai ser vista de uma outra perspectiva. Nós somos latino-americanos. A nossa Grécia nós somos americanos. É claro que a Grécia vai aparecer em algum momento. Para a gente discutir democracia, para a gente discutir o conceito de cultura, do próprio eurocentrismo, da onde vêm esses conceitos. É óbvio que a Grécia ela vai aparecer de uma outra maneira, assim como Roma vai aparecer de uma outra maneira, entendeu? Mas as coisas têm que fazer sentido para nós, a gente tem que conhecer a nossa história. Me interessa saber o pensamento de Simão Bolívar, porque e os elementos que ele encontrou, as dificuldades que ele encontrou para criar a Unamérica. Né? Com quem estava dialogando? Porque daí nós vamos discutir a elite latino-americana, que é uma elite subserviente, uma elite piolho, que pensa pela cabeça dos outros, não consegue pensar pela sua própria. Ela se contenta meramente em ser despachante do capital, né, dos países centrais, nesse caso dos Estados Unidos, contanto que ela permite um pouco de modernização, mas ela quer ter o seu privilégio mantido. Entendeu? Eu acho que isso que a gente tem que discutir, por isso que o currículo de história, que vai favorecer a história da ameríndia e dos afrodescendentes, ela é uma história que tem a ver com a gente, que tem a ver com a nossa identidade. E ao buscar a nossa identidade, não para voltar a um passado longínquo, mas para nos entendermos nesse mundo e até mesmo para nós podermos nos perder no outro a fim de nos encontrarmos. Porque isso é a grandiosidade do nosso pensamento. O nosso pensamento, assim como era a figura do Otelo, é um pensamento plural, é um pensamento aonde nós conseguimos, nesse mundo, né, entender que existe espaço para todos. Seria um pensamento mestiço, original. Exatamente, porque a gente tem que procurar a originalidade do nosso pensamento. Entendeu? Não significa negar o outro, porque daí é fazer a mesma coisa que a Europa, entendeu? E aí nós vamos mostrar que estamos doentes. Não, não é isso. Mas simplesmente pensar a partir do nosso local, do nosso espaço, do nosso lugar no mundo. Entendeu? Meu lugar no mundo não é a Europa, apesar da Europa ter influência sobre mim. O meu lugar no mundo não é a África e também não é a Ásia, apesar de da África e da Ásia terem uma influência sobre mim, mas o meu lugar no mundo é a América, e é a partir da América que eu quero pensar o resto. Bom, estou tocando uma questão muito importante, pessoal, para mim, que é o objeto da minha pesquisa, sobre Simão Bolívar. Eu acho que ele pode ser considerado um pioneiro do nosso capitalismo independente? Ele tinha uma proposta, tanto ele como José Martí, né, tinha uma proposta de unir a América, porque eles entendiam que os Estados Unidos, como nação, entendeu, poderiam nos causar problema como está nos causando, entendeu? Então, para poder fazer frente, né, a essa bota de 7 léguas que o José Martí comparou metaforicamente os Estados Unidos, nós teríamos que nos unir, nós, latino-americanos, a fim de ter um desenvolvimento econômico e social realmente relevante que pudesse fazer frente às tentativas do imperialismo norte-americano. Isso tudo com auxílio, né, da Inglaterra, né? A Inglaterra ela vai perder espaço para os Estados Unidos a partir do momento em que os Estados Unidos diz que aqui é o espaço aonde
Quem vai... América para os americanos. América para os americanos. No momento em que aqui é um espaço onde quem vai dar as cartas é justamente os Estados Unidos. E isso entra no contexto lá da Santa Aliança e tudo mais, né? Com a ideia de recolonizar, né, as antigas colônias e tal, né? E aí os Estados Unidos, então, se posiciona dizendo, não mesmo, entendeu? Quem vai colonizar aqui agora somos nós. Né? E aí é o momento que a Inglaterra ela vai começar a perder influência. Ela tem influência no século XIX, no continente americano tem, mas ela vai começar a perder influência no momento que os Estados Unidos começam, então, a crescer e exercer hegemonia na região. Só voltando um pouco, a gente fugiu um pouco do assunto, né? Uma curiosidade pessoal, mas voltando ao Macunaíma, se diz que o Macunaíma retrata o cidadão brasileiro. Tu concorda? Tu afirmou que Macunaíma, a obra tem alguma relação com a própria história de vida do Grande Otelo. Né? Então, será que o Grande Otelo retrata, então, o cidadão brasileiro? O Otelo ele representa, a figura do Otelo, ele representa o homem do povo. Né? É aquela figura que tá, que luta o dia a dia, que é o trabalhador, que é o cara que faz samba e amor até mais tarde, como o Chico Buarque bem lembrou, mas é um cara que está lutando, é um cara que, enfim, tem que gingar, né? Tem que ter jogo de cintura, né? A minha fé é o meu jogo de cintura, né? Quer dizer, e tentar passar pelas adversidades que são colocadas, né, pelas elites nacionais da melhor maneira possível. Então, o Otelo é uma figura que representa esse povo que luta diariamente. E isso, na trajetória do Otelo, sempre foi uma comunicação muito clara das classes populares se enxergarem na figura do Otelo. E o Otelo representar essas classes populares não de uma maneira estereotipada, mas de uma maneira digna. Bom, o Grande Otelo é mais conhecido pelos filmes, são mais de 100. Mas pode falar para nós sobre os poemas, as músicas, as novelas? O que mais ele teve envolvido na cultura brasileira, além do cinema? Pois é, o Otelo foi eu chamo de um artista multifacetado, né? Ele começa pelo teatro de revista, né? Ele vai entrar no cinema, vai para o teatro mais tradicional, onde ele ganha, ele vai ter inúmeras menções, né? Faz TV, que não é a praia dele, né? Não é o que ele gostava muito de cinema, mas alguns papéis interessantes, como Uma Rosa com Amor, que ele contracena ali com a Marília Pêra. Ele tem um personagem que o Dias Gomes fez, né, em homenagem a ele, na novela Mandala. Então, o Otelo, ele tem Feijão Maravilha, que é uma novela que é uma homenagem às chanchadas, né, e aí a minha mãe participa dessa novela, a atriz Josefina Helene, né, e eles já casados, enfim, né, fazem um par romântico nessa novela. O Otelo foi poeta, até o filho do Luiz Carlos Prestes, o Luizinho, foi o cara que ajudou a editar o livro Bom Dia Amanhã, que, aliás, o Otelo tem uma relação muito próxima com o Partido Comunista, depois com o trabalhismo, né, de João Goulart, de Leonel Brizola, de Getúlio Vargas, quem ele era amigo pessoal dessas pessoas, né, e o Otelo foi compositor. E na década de 40, a década de ouro do samba, o Otelo era também dos compositores que ali estavam muito com a parceria do grande Erivelto Martins, do grande compositor, músico Erivelto Martins. Né? E juntos eles vão compor um dos sambas mais clássicos da história da música popular brasileira, que é o Praça 11. Praça 11 é o Otelo, que daí também revela a sensibilidade do Otelo em relação aos espaços culturais da população negra, né? O Otelo vendo, né, que a Praça 11 ia ser, enfim, remodelada, né, e que as escolas de samba não iam sair mais, né, o Otelo tenta fazer, como era de praxe da época, um samba, né, e os sambas eram uma forma do povo falar, externar um sentimento, né, fazer uma crítica social, ela vinha pelo samba. E o Otelo, então, vai fazer
tem a ideia desse samba, começa a compor nos primeiros versos, e vai procurar algumas pessoas, e o pessoal tal, e aí diz que quando o Erivelto foi trabalhar no cassino da Urca, o Otelo disse o seguinte: olha, vamos fazer essa história aí do Praça 11 e tal, e aí o Erivelto disse assim: tá, Otelo, vamos fazer esse negócio para tu parar de me encher o saco, e nós vamos fazer esse negócio. E aí o Erivelto começa, que era um compositor maravilhoso, um instrumentista também de grande valor, ele começa então a dedilhar ali as primeiras notas e faz o Praça 11. E o Praça 11, eu estou tentando ver aqui se eu acho aqui um trecho, mas o Praça 11 é o samba que vai ganhar do Amélia, do Mário Lago, né? Amélia, que é a mulher de verdade. O Praça 11 começou a estourar e caiu no gosto popular. E aí, quando o Mário Lago faz o Amélia também começa a ganhar, né, ganhar volume. E aí tem toda uma competição, existe, né, toda uma competição em que o samba Praça 11 acaba vencendo a apresentação que o Erivelto Martins organiza, né? E o Erivelto estreia ali a ideia do apito, que hoje você vê nas escolas de samba, quando você tem os mestres de bateria ou coordenando com o apito. Quem inventou isso foi o Erivelto Martins, defendendo o samba Praça 11. Então o apito como um elemento de ritmo, né, que vai nas baterias, que isso está disseminado nas baterias de todas as escolas de samba do país, isso é a invenção do Erivelto Martins, né, em relação a esse Praça 11, né? Aqui, então, chega o samba, né? Vão acabar com a Praça 11, não vai haver mais escola de samba, não vai. Eu acho que era legal até a gente botar para rodar. Se o Zapatista tiver aí... O nosso camarada do metal aí, vamos fazer, pô, isso aí, o Red Banger, né? De plantão, né? Vai colocar, porque, mas é legal assim, ó. Vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, chora o morro inteiro. Favela, Salgueiro, Mangueira, Estação Primeira. Guardai vossos pandeiros, guardai, porque a escola de samba não sai. Adeus, minha Praça 11, adeus. Já sabe, digo a nossa recordação, mas ficarás eternamente em nosso coração. Em algum dia, nova praça nós teremos, e teu passado cantaremos. Vão acabar com a Praça 11. Adeus, minha Praça 11, adeus. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, chora o morro inteiro. Favela, Salgueiro, Mangueira, Estação Primeira. Guardai vossos pandeiros, guardai, porque a escola de samba não sai. Adeus, minha Praça 11, adeus. Já sabemos que vais desaparecer. Leva contigo a nossa recordação. Não ficarás mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia, nova praça nós teremos e o teu passado cantaremos. Vão acabar com a Praça 11. Não, então, esse samba é um samba que preza pelos espaços de sociabilidade do negro. Lembrando que a Praça 11 era também conhecida como a Pequena África, onde abrigava ali os negros e os judeus, né? E quando ocorre isso, tem uma situação muito interessante, né? Que o judeu, a comunidade acho negra... que o Voz do Além tem uma mensagem, uma mensagem do além. Fale, Voz do Além. Vamos deixar de fundo, Bom, então a gente falou, ele é compositor de samba, poeta, ele é músico, então, ele é instrumentista também? Não, instrumentista não. Papai foi o cantor. Papai jogava muito bem futebol, nem eu sabia, jogava pela esquerda muito bem, né? Flamenguista, né? Assim como eu, enfim,
né, como todos na família, flamenguista fanático. Aqui em Porto Alegre, ele tinha uma... Colorado. Colorado. Não, Colorado. Ele tinha uma questão racial ali, mas tudo bem, né? Ele era sempre os times populares. Aliás, os filmes Poderia têm... ter sido Força e Luz, por exemplo. Ele era o Colorado porque ele se identificava com a questão do negro, né? E ele sempre foi torcer pelos times populares. Orson, quer fazer a pergunta? Eu vou fazer um comentário do Bruno da Costa. Eu sou gremista aqui, só para deixar... Olha, ele fez um questionamento bem analítico. Eu quero que a gente converse Aqui, ó. sobre isso. Aqui o verso original do Praça 11 que não foi. Não mesmo? Não, que não foi. Foi o que gerou o samba. O samba, né? E aí o Erivelto disse, mas que rima doida é essa que tu tá fazendo, Atelo? E aí ele dizia assim, ó. Essa é a voz. Meu povo, este ano a escola não sai. Vou lhes dar explicações. Não temos mais a Praça 11 para as nossas evoluções. Ali onde a cabrocha mostrava o seu requebrado, um grande homem de bronze por todos será lembrado. Então esse foi o verso que desencadeou, né, o samba Praça 11. Esses versos não tá no samba, mas é o verso que dá origem a esse samba, né, que o Otelo, enfim... e junto com o Erivelto Martins compõe. Esse é de 40, 39, 40, eu acho. Vou ler o comentário do Bruno, então peço ao nosso convidado que faça um comentário. Ele, Orson, acha que já passou da hora do Brasil fazer obras de teatro cujo protagonista é afro, fora do circuito convencional de falar das mazelas sociais, da escravidão, etc. Ou seja, só protagonistas negros quando são filmes de temática social, mas nunca de temas universais. Bruno, perfeita observação. Que, aliás, dialoga com a polêmica atual da questão do Oscar, do boicote do Oscar, né? É verdade. Eu acho Capitaneado pelo Spike Lee. Que é uma decisão política ali de fazer passar justamente a questão dos bons papéis, os papéis de protagonistas que fogem do lugar comum. Eu acho que a tua observação está muito correta, né? No Brasil, né, a gente tem que ver então que a luta do Otelo e de outros atores, como Ruth de Souza, do próprio Antônio Pompeu, do Antônio Pitanga, do Milton Gonçalves, da Lélia Garcia e outros tantos atores e atrizes, né? Hoje, quando tu vê o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo sendo protagonistas de uma série, né? Tu vê que existe aí por trás toda uma luta, mas ainda são espaços que devem ser, sim, conquistados. E nos Estados Unidos, por exemplo, a coisa começa a mudar quando tu tem uma roteirista, uma escritora negra, a Shonda Rhimes, que faz personagens, a maioria femininos, né, protagonistas mulheres, negras, né, fazendo papéis de destaque e saindo do lugar comum. Então, quer dizer, a questão toda é ter coragem, né, sensibilidade e quebrar, claro, com esse preconceito de que o ator negro não é capaz de interpretar um personagem que não seja aquele estereotipado ou colocado no lugar comum. Orson, tu comentaste agora há pouco sobre a relação do Otelo com o samba, com essas músicas, mas ele tinha relações com outros estilos musicais. Por exemplo, os Beatles. Como é que foi na realidade, essa interação assim, entre os dois? O rock and roll não era dele, né? Apesar de um dia a gente tá vendo um clipe e aí foi encontrado e tudo nos arquivos dele e tal. A figura do Otelo, assim, sempre foi uma figura que marcou muito o grande cineasta Orson Welles. E aí o Otelo, ele vai na Inglaterra e tal, ele deixa de se encontrar com o Orson Welles para se encontrar com o Caetano e com o Gil, entendeu? Então, isso aí um dia eu quero perguntar para eles o que aconteceu, né, nesse encontro. Uma solidariedade dos dois que... Não, é dos dois, mas eu quero saber o que aconteceu, os detalhes, eu quero saber dos detalhes, dessas histórias boas. Vou comentar um pouco sobre a militância dele, dentro da categoria artística dele, profissional, e também a militância político-partidária. Pois é, convencional, comunismo e trabalhismo. O Otelo, ele, por conta dessa relação que ele teve lá em 36 com esse grupo de comunistas, enfim, que estavam ali
na Guerra Civil Espanhola, Otelo vai ver as primeiras questões sociais, assim, sobre as primeiras questões sociais. E ele, então, sempre pensou na categoria e ele disse assim, gostei dessas ideias, vou fazer uma greve para os melhores salários na companhia, né? Aí só que a primeira greve que ele puxou não deu certo, entendeu? Mas é interessante ver que o personagem, a figura do Otelo, sempre se preocupou com a classe artística. E não é à toa que ele vai ser um dos elementos principais para a regulamentação da profissão de ator, né? Que vai acontecer ainda, ainda dentro do regime militar, mas no momento em que o grupo nacionalista assume, que é o grupo do Geisel, né, que assume, então, que é o fim da linha dura, né, e entra o grupo nacionalista, e esse grupo é um grupo de mais diálogo, que é que vai promover a abertura lenta e gradual, e com o ministro do Trabalho, que é aqui do Rio Grande do Sul, já falecido, o Arnaldo Prieto. Então, eles começam, então, a travar um diálogo, né, em relação à regulamentação da profissão de ator. Nisso não está só o Otelo, mas toda a classe artística, mas sempre o Otelo, ele foi um cara que lutou pelos direitos e pelas melhores condições dos atores no Brasil. Tanto é que ele fazia parte dos sindicatos, fazia parte de tudo que era associação que tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida dos artistas no Brasil. Mas ele foi militante do PCB? Não, ele foi franja do PCB. Ele foi franja do PCB. Aliás, os comunistas antigos têm muito respeito, muito carinho pela figura do Grande Otelo. Muito amigo de Luiz Carlos Prestes, muito amigo de muitos comunistas históricos, né? E comunistas que transitavam. O próprio Mário Lago era do... O Mário Lago, na realidade, ele era comunista, mas ele não se filiou, não. Não. Ele era comunista, né? Comunista como uma opção de vida, mas ele nunca se filiou ao PCB. Ele dialogava e tal, né? Sempre se posicionou como comunista. Mas não era filiado ao partido, não. Se existe um mito em relação a ele, não era. Mas ele era comunista, né? E assim outros tantos, né? Que, enfim, que eram amicíssimos do Otelo. Tanto é que nos 90 anos do Prestes, o Otelo saiu, se abalou do Rio de Janeiro, veio para cá, no Araújo Viana, existe fotos, imagens, para ser o mestre de cerimônias no aniversário do velho, né? Então, quando vieram também o pessoal do exílio, veio o Prestes, foram morar na Gávea, o Luiz e tal, eles foram lá em casa. Entendeu? Então o Otelo teve ser com Oscar Niemeyer também, como esse sim, ligado ao Partido Comunista, né? Também muito amigo do papai. Então o Otelo sempre teve uma relação muito próxima com os comunistas. Ele chegou a ser franja, ele foi franja da Juventude Comunista, da UJC, da União da Juventude Comunista. Ele foi franja, ele foi ganho nesse momento. O que é ser franja? O franja é o cara que enfim, que ele é simpatizante, ele não é filiado, ele não é um membro do partido, mas ele participa das atividades do partido, ele ajuda a engrossar o corpo, né, de militantes. Então, o Franja faz isso, né? Quer dizer, é uma forma do partido se apresentar para a sociedade, ver, poxa, olha, tem bastante gente, tem pessoas, ó, o fulano tá lá com eles. Então, o Otelo foi Franja. Mas ele, na realidade, ele teve uma filiação no PTB e chegou a cogitar, né, até chegou a lançar candidatura como vereador, até se eu não estou enganado. Né? Então, o Otelo, ele teve essa relação. Isso foi antes do golpe. Muito antes do golpe. O Otelo ajudou na recondução do presidencialismo, né, naquele momento que era o parlamentarismo, né, na recondução do presidente João Goulart à condição dos plenos poderes de Jango, né? Então o Otelo tinha como compadre o José Gomes Talarico, que era o líder do governo na Câmara Federal. Então o Otelo teve relações com essas pessoas todas, né? Então ele tem muito identificado com o trabalhismo, né? Mas um trabalhismo de esquerda, né? Uma coisa mais à esquerda, assim. E ele dizia que o mundo haveria de caminhar para o socialismo, né, um dia. Como foi a militância dele durante esse período da ditadura civil-militar? Ele sempre... ele era... É que nem tem as figuras de esquerdas que foram preservadas, né? Dada a sua notoriedade, enfim.
mas ele fazia a sua disputa do seu jeito. É alguém que foi criado, né, na Lapa, alguém que teve todo, né, teve que usar todo o jogo de cintura dentro de um ambiente truculento para poder fazer passar algumas pautas e abrir canais de diálogo. Então é muito interessante essa figura, como ele, principalmente para a questão do cinema brasileiro, a questão dos artistas. Aí uma ditadura que tentava aparentar não ser ditadura, né? Sim. Com partido político, com essas coisas todas. Sim, com o revezamento do poder, né? Mas que era na realidade, uma linha dura. Manter algumas pessoas assim e ter canais de acesso com elas seria Seria também. Então, aí o Otelo se aproveitava muito bem disso. Entendeu? Então, o tráfico que ele teve, assim, claro que inúmeras vezes algumas portas foram fechadas e algumas dificuldades foram enfrentadas, de estar sempre... Eu perguntei para ele, tá, e na época da ditadura, eu disse, eu estava sob vigilância, né, constante, e isso até depois mesmo da época da linha dura, isso, porque os partidos comunistas não eram... eram ilegais, né? Enfim, não podiam funcionar abertamente, e a minha mãe fazia parte do PCB e eu estava reorganizando o partido. E nós tínhamos pessoas, sim, nos monitorando. Então, quando em casa, a gente tinha... Minha mãe dizia, o que se fala aqui dentro não se fala lá fora. Porque a gente não podia falar, porque a gente estava sendo monitorado. Até que um dia alguém chegou, um cara de gravata, e perguntou, tu não é filho do fulano? Tu não é isso? Tu não é aquilo outro? E aí, às vezes, o porteiro do prédio dizia, ó, teve alguém aqui perguntando sobre vocês, sobre a rotina, sobre isso, sobre aquilo outro. Então, quer dizer, nós vivemos ainda, eu peguei esse momento de viver sobre vigilância, né? Porque mesmo dado a liberação na década de 80 do pluripartidarismo, os partidos comunistas não podiam funcionar. Né? Então, o Otelo tinha uma relação e tal, mas a minha mãe, ela sim, estava atuando na reorganização do Partido Comunista. Ela era militante do PCB? Ela era militante do PCB. E aí depois eu me envolver, né, na história. Mas ela não sabia disso que eu estava me envolvendo. A tua influência dos dois? Não, acho que foi não, envolvi o comunismo vendo a realidade da minha volta, né? Eu vivendo no Rio de Janeiro, numa das zonas mais nobres do Rio de Janeiro, e tendo que conviver vendo uma favela, isso eu achava um absurdo. Entendeu? E aí foi uma das poucas vezes que eu não matei aula, na aula de geografia, a professora matou. Sistema socioeconômico, é muito simples. Capitalismo é exploração do homem pelo homem, vai criar desigualdade, a classe trabalhadora vai viver na miséria e meia dúzia de loucos vão viver que nem rei. Eu falei, porra, uma exploração do homem pelo homem, a gente não consegue fazer nada junto e repartir aquilo que produz. Aí eu perguntei para o que bate nesses caras? São socialistas comunistas. Aí eu falei, a partir de hoje eu sou esses caras, entendeu? Se o cara falasse, se fosse lá a Branca de Neve, que eu seria, entendeu? Então, qualquer coisa que batesse nesse sistema, e aí ela falou, não, tem um socialismo. Que daí sim, a ideia da coletividade, a ideia da socialização dos meios de produção, né, de uma vida onde o homem não está fragmentado, mas ele está por inteiro ali, aonde constrói coletivamente, discute coletivamente, onde tu consegue pensar a tua realidade de uma maneira plena e aonde tu te constitui como ser humano. Né? E tu não é aquela figura alienada que o capitalismo produziu, que a gente está vendo aí hoje, né, na nossa sociedade. Só voltando um pouco à questão da ditadura ainda, ele sofreu, alguma obra dele sofreu censura? Eu acho que algum trabalho que ele participou, sim. Trabalho que ele tenha participado, mas eu não vou lembrar agora. Entendeu? Mas como estava sendo monitorado, algumas coisas não chegaram a sair também, entendeu? Elas foram impedidas, assim. Né? Tinha álbuns nos discos de vinil que a ditadura riscava. Isso, eu peguei isso aí, por exemplo, a Blitz, lá tinha a última música da Blitz, tinha lá um riscado e tal, porque a censura ainda atuava. Então, alguns programas, alguns filmes em que ele participou também passavam por cortes, né? Quer fazer as duas perguntas agora, ô Freitas? Não, depois que tem tudo a ver com a próxima pergunta. Então tá. Não, Orson, eu quero que tu falasse sobre o livro que tu tá escrevendo aí sobre o teu pai. Cara, hoje eu trouxe que é um boneco, que é o livro que tá aqui, que é o Almanaque Grande Otelo, que é
Isso aqui, então, que é baseado então, nas pesquisas, memórias, né? Então, Se tu quiser mandar pra gente isso aí, a gente pode ajudar a divulgar no blog. Se for que possível. ainda não, entendeu? Porque né, nós estamos numa fase de escrita, mas logo, né, vamos estar liberando, né, o acesso. Sabe o verbete, Grande Otelo? Né? Ah, é verdade, verbete. Então, aqui, aí eu coloquei aqui uma coisa, por que me movimentou a escrever o livro, né? Eu botei assim, o título é Além do Óbvio. Quando falamos em Grande Otelo, imediatamente nos recordamos de 2 momentos distintos da carreira do ator. Um está ligado às chanchadas e o outro ao filme Macunaíma. Apesar desses 2 momentos serem relevantes na carreira do artista, os mesmos não representam uma síntese da trajetória de Otelo. Para ir além do óbvio, foi pensada uma publicação que reunisse diversas informações sobre o artista e que fosse atraente para o público sem perder o amplo alcance sobre a figura de Grande Otelo. Então aqui tem muito dos materiais, eu fiz uma elaboração nessa leitura, eu tive que fazer uma elaboração, porque isso aí é um boneco, mas os materiais com imagens, textos, esses que vocês estão vendo aqui, isso tudo está em meu poder, isso são coisas que eu tenho, esse acervo é meu. Então esse almanaque vai ser interessante porque, além de apresentar algumas curiosidades sobre a figura do Grande Otelo, vai apresentar também um acervo que está aqui no Rio Grande do Sul. O La Salle, a Universidade La Salle acolheu e fez a guarda desse acervo, como também a organização, a higienização, né, acervo a qual eu sou responsável, né, e sou curador. Bom, tu tocou num ponto. E essa foto que vai para a publicação também? Vai para a publicação, óbvio. Capaz que não. Uma pergunta da Lu Buquerque aí, uma pergunta. Onde ela é, ô Freitas? Ela é de Porto Alegre, da Loma do Pinheiro. Perfeito. Opa! Ela é trabalhista também. Opa, coisa boa. De esquerda ou de direita? Aí vamos trazer ela para ser nossa convidada, ela não responde. Eu convido vocês ao perceber, eu conheço as partidas. A pergunta dela, tu já tocou no assunto. Quais são as fontes que tu usou para pesquisar a vida política do Grande Otelo, os autores de livros, além da tua vivência particular? Algumas outras fontes? Não, aí tu tem a biografia do Sérgio Cabral, que ela é muito interessante, porque você quer ter uma ideia geral da trajetória do Grande Otelo, que é esse livro aqui, Grande Otelo, uma biografia. Ele é um livro interessantíssimo, assim, porque ele conta uma trajetória do Otelo, de curiosidades, que são realmente relevantes, assim, tem imagens, né, tem histórias bem bacanas. Então é um livro que serve como referência para consulta. Um outro dos primeiros livros que saiu sobre a figura dele é O Grande Otelo, um artista genial. Depois o Otelo participou de um que foi um livro de fotografias, que é O Grande Otelo em preto e branco, onde tem fotos do Grande Otelo e depoimentos de diversas personalidades sobre a figura do Otelo, que é um livro interessante, mas nós não temos ele à mão, assim, um livro que foi publicado ainda na década de 80, com uma edição limitada e tal, mas muito interessante. O outro livro, que daí seria dele, é o Bom Dia Amanhã, que é um livro de poesia do Grande Otelo. Né? Então são as referências. Fora isso, nós temos na academia alguns trabalhos referentes ao Grande Otelo. Né? Então, quem for pesquisar vai poder também ver na academia que existe aí uma produção significativa sobre a figura, sobre a imagem desse grande artista que foi o Otelo. Bom, continuando a nossa tele-ouvinte, web-ouvinte, a Lu Buquerque, ela pergunta sobre a vivência dela. Ele passou por muitas tragédias pessoais, as obras dele representam uma autossuperação dele, e só um parênteses, que ela é de Belém Velho e é uma livre pensadora, não é trabalhista não. Então é bom deixar claro. O Freitas já quer enquadrar as pessoas, né? Ô, Lu, venha conhecer o Partido Comunista Brasileiro, mas tudo bem. Mas olha só, o cara vai defendendo, né, calma. Mas olha só, a tua pergunta, ela tem muito a ver com a realidade vivida pelo Otelo, que é uma vida realmente de muita tragédia, né? A vida do Otelo é um drama, né? A começar pelas histórias de vida, onde teve o pai assassinado, né?
por conta de questões de terra, que a gente chama de grilagem, né? Por questões de grilagem, então o pai do Otelo é assassinado, meu avô é assassinado. A minha avó, ela se torna alcoólatra. Os filhos acabam sendo, enfim, o caso do Otelo, foi adotado por uma família, e tem um irmão, que é o Chico Francisco, né, que tem uma prima que mora em Brasília. Então, o papai teve um irmão, então ela teve 2 filhos. E a história do Otelo, ela começa com uma tragédia do primeiro casamento, cuja esposa mata o filho e depois se mata. E nesse episódio, que as pessoas geralmente lembram do Otelo, as imagens que quando circulam, quando falam dele, é aquela cena do balcão do Romeu e Julieta, entre ele e o Oscarito, onde o Otelo faz a Julieta e o Oscarito faz o Romeu. O Otelo gravou aquela cena logo depois de enterrar a mulher. Tá, por conta, enfim, dos contratos e da necessidade de terminar o filme logo, enfim. Ele foi, então, obrigado, né, a fazer aquela cena. É uma cena que é um marco na história do cinema brasileiro, né? Depois disso, né, ele vai ter, na sua vida, ele vai ter, assim, uma vida de altos e baixos, né, que momentos em que ele teve praticamente quase esquecido, quase na miséria, né? Nunca foi alguém que guardou dinheiro, né? Nunca foi uma pessoa assim, né, de viver, né, como os artistas de hoje, que esses que aparecem nessas revistas, né, sorrindo, assim, com joias, com coisa arada, que não são artistas, né, alguns são, mas outros, a maioria não é. Mais pela questão da imagem, da né? imagem, entendeu? Tu vai numa academia e tal, bomba e tal, pula o corpo e aparece numa malhação da vida e tu é ator, né? Mas nele não, nele, cara, tinha que saber representar, atuar, então é uma outra forma. Mas as tragédias, elas acompanham, assim, o Otelo em diversos momentos da vida. Isso é muito... Mas vamos falar de coisas boas agora. Quais são as lembranças boas que tu tem marcantes na vivência com teu pai? Eu acho que é o momento que ele pôde ser pai, né? Eu acho que isso é legal, assim, quando você percebe que ele já idoso, né? Ele consegue, através de um terceiro casamento, né? Acolhe um filho, adota um filho, e começa, então, a exercer essa paternidade, né? Então, foram momentos muito ricos, porque ele me levava para o clube de regatas do Flamengo, né? Eu fazia natação, porque eu tinha sofrido com problema de asma e tal, e aí jogava futebol, fazia judô, aquelas coisas assim, né, que o garoto faz, enfim, para ter uma atividade, desenvolver, né, a saúde, e o Otelo me acompanhava, me levava, mais do que isso. Essa aproximação com ele me fez também absorver, né, a questão poxa, dessa figura que é tão interessante, quer dizer, uma pessoa que viveu tanto, tão intensamente, né, muito rica, né, e o que me interessava é o que ele podia dar daquilo ali, entendeu? Dessa vivência dele. Então, essa vivência do Otelo, para mim, foi muito gratificante, porque, querendo ou não, muito do que eu sou hoje deve-se ao fato dessa relação com ele, entendeu? Então, os momentos foram muitos momentos bacanas, assim. Então, e principalmente esse de troca, de diálogo. Vai contar esses momentos no teu livro? Vai aparecer assim, em alguns momentos, assim, vai aparecer isso no almanaque, né? Orson, ano passado foi o centenário do... Sim. O que tu pode dizer, assim, que teve de atividades, que tu participou, que tu... Pois é, meus irmãos, eu tenho que dizer isso, meus irmãos estão organizando uma fundação, que é a Fundação Grande Otelo, isso no Rio de Janeiro. Eles organizaram uma mostra de cinema, enfim, um debate para marcar a data. Aqui nós fizemos também algumas apresentações, falas, né, em relação ao Grande Otelo, e a TV Brasil fez uma homenagem especial, homenagem a qual eu participei. Eu vi essa homenagem. Né, tu gravou, inclusive, em Minas Gerais, eu acho, não foi? Não, gravei aqui no Rio Grande do Sul. Eles vieram para cá. A equipe fez um movimento de São Paulo, acho que foi São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Tá? E aí eles vieram aqui, lá estava no La Salle, né?
onde parte daquelas imagens que aparecem no Otelo fazem parte do acervo que está no La Salle. Então, fizeram uma mostra de filmes também, o Canal Brasil fez uma mostra de filmes, a Semana Grande Otelo, quer dizer, não passou em branco. A ideia era ter lançado o almanac no centenário, mas devido às questões assim, mais burocráticas, de financiamento e tudo mais, nós vamos tentar lançar em 2016. E outra uma provocação que eu vou te fazer. A gente pode comparar ou dizer que o Grande Otelo seria o Charlie Chaplin brasileiro? Eu acho que tem uma relação dos dois, porque todos tinham uma preocupação com a questão social, com a questão do povo, né? O Charlie Chaplin, ele é o vagabundo, né? Que é o vagabundo, senão aquele, né, que está à margem da sociedade, que é aquele que tira onda com a polícia, debocha da burguesia, né? Tira essa onda. E o Otelo também vai nesse caminho. E sem contar o fato que o Otelo se torna artista, se torna ator, é motivado por um filme de Charlie Chaplin. Então, os dois, eles têm um ponto de convergência muito importante, que é justamente a questão de representar os personagens que estão à margem. Vai lá, Fred. Antes de culminar nosso programa com a finaleira, tem 2 últimos questionamentos. Sobre o teu almanac, tu vai utilizar algum método de pesquisa? Vai ser algo feito através do materialismo histórico e dialético? Eu acho que o objeto de pesquisa, assim, Grande Otelo, eu vou baseado tanto nas questões documentais que eu tenho, né, que eu tenho muitos documentos de letra, de música, de pensamentos, eu acho que isso é importante, né, acho que tem uma reflexão, ele não é um livro teórico, mas é um livro que ele tem um livro de curiosidades, né, então é um livro mais leve, né, não vai ser um livro tão denso assim. É claro que existem recortes ali, né, ao colocar como um homem do povo, por exemplo, né, como isso aqui, ao ultrapassar as barreiras que uma sociedade racista e conservadora impunha aos afrodescendentes e população geral, Otelo virou a personificação da experiência histórica da luta diária do povo, né, que percebia no ator um reflexo da vitória diante das dificuldades. O êxito de Otelo, portanto, é, antes de tudo, um êxito coletivo, é um êxito do povo. Então, quer dizer, essa figura que não é uma figura individual, mas coletiva. Isso eu acho que está dentro da concepção de mundo, né, que a gente entende que deve ser, né, que é a questão por coletivo e que vem dentro da perspectiva do socialismo. Né? Bom, a última pergunta tem tudo a ver com essa citação que tu leu da tua própria obra, sobre como é que o teu pai conversava contigo, como é que ele enfrentava as questões raciais no Rio de Janeiro. Mas eu acho que é interessante que isso são os testemunhos, né? O Otelo, quando eu vi assim discutindo, a gente estava falando dos papéis, né, dos negros, eles estavam discutindo justamente isso, quer dizer, na época tu tem um movimento negro unificado, que vem forte, e aí a classe artística negra começa também, né, a fazer a discussão, uma discussão mais profunda, em relação aos papéis que são dados aos negros no cinema, na televisão, principalmente na televisão, que é mais de apelo popular, que chega em todo lugar, né? O cinema a pessoa tem que pagar, mas a televisão não, tá ali, é um entretenimento barato. Ele foi uma das pessoas que sim, que lutou por melhores papéis e papéis que saíssem do lugar comum. Então tu tem essa figura do Otelo, e junto com ele outros, né, lutando por esses espaços, né, e que hoje a gente vê alguns reflexos dessa luta. A gente vê uns reflexos dessa luta, como eu falei anteriormente. Então Otelo tem essa como é que eu vou te dizer? Ele tem essa marca, né, de realmente lutar por papéis que dignificassem o homem e a mulher negra. Aliás, tem uma coisa que uma época, quando ele foi articulista, ele teve um momento que ele chegou a escrever para jornais, e ele vai fazer 2 defesas bem interessantes. A primeira, ele está ligado com a questão da imagem do negro nos comerciais. Então ele é um dos primeiros
isso em 1953, a fazer a crítica em relação aos papéis que são dados, não só os papéis, mas as imagens que são veiculadas nas propagandas do negro. Sobre o negro. Qual era o jornal que ele tinha? Não vou lembrar agora, eu não vou lembrar, entendeu? Mas tem uma época que ele começou a escrever, né? Ele ganhou um espaço onde ele escrevia, conseguia fazer ali, então, colocar seus pensamentos, e um deles é justamente lendo a revista Seleções, né? E outros jornais de várias partes do mundo, porque ele era poliglota, vi os anúncios, né, como sempre, maravilhosos, muito bem feitos e tal. Mas percebi algo que, enfim, me chamou a atenção. De não ver negros em posições confortáveis, dirigindo um carro, curtindo uma casa, mas sempre na condição subalterna. Então, Otelo tem essa sacada. E isso é 1953. E aí depois, né, nos anos 80, o pessoal vai começar a discutir essa questão da imagem do negro dos meios de comunicação, a mídia e o racismo. O Otelo antecipa isso em 53. Outra coisa que ele também vai falar das empregadas domésticas que conseguiram agora ter os direitos trabalhistas reconhecidos, né? Aí ele responde a umas madames que estão indignadas com as suas empregadas, que ainda é um resquício da escravidão, e o Otelo faz a defesa das empregadas domésticas, né? Então, quer dizer, ele assume algumas lutas, assim, né, daquilo que ele entende que é justo, né, e que ele se torna pioneiro, e poucas pessoas sabem disso. Entendeu? Então, o Otelo tem essa figura, essa marca muito forte, e não é à toa que o povo tem um carinho muito grande. Aonde o Otelo ele era recebido, aplaudido demoradamente, enfim, quando ele recebeu o prêmio Molière, ele deu um aplauso de 5 minutos, né? Quando ele fez o filme Fitzcarraldo, né, que é muito interessante, porque a questão do Otelo é latino-americanista, né? Então, é latino-americanista de militância, né? Então, Otelo sabia, ele foi um dos caras, os primeiros a propor um programa televisivo conhecendo os nossos vizinhos. Não existe, hoje tem a TV América Latina, né, tal, né, que consegue passar os seus programas via TV Cultura, via TV Brasil. Mas na época não existia isso não, então ele foi um dos primeiros a pensar, né, quando todo mundo ia na direção dos Estados Unidos, né, naquela mentalidade do colonizado, o Otelo ia na contramão, não precisamos conhecer os nossos... Isso aí tem que constar no verbete Grande Otelo. Né? Não, isso aí acontece, vai aparecer no almanaque, vai estar ali, né? Justamente essa questão latino-americanista, né? Eu me lembro muito quando eu fui levá-lo no aeroporto, ele estava indo para a Amazônia peruana, né? E eles iam ficar em Cusco. Então, meu pai parecia uma criança, né? Tipo, a criança burguesa, ela fica feliz quando vai para Disney, né? Meu pai estava feliz porque ia para Cusco, né? Uma das capitais do Império Inca. Então, quer dizer, o Otelo tinha uma visão de América Latina muito interessante. Tá? E também falando sobre Fitzcarraldo, tem uma cena que é com Klaus Kinski, que ele queria que o Klaus Kinski queria fazer ela em inglês. E o Otelo disse, não, nós vamos fazer ela em espanhol. Né? Vamos fazer ela em espanhol, porque a América Latina a gente fala aqui, a maioria é espanhol, não vamos falar inglês nunca. O Klaus Kinski que gravou aquele filme A Guerra e a Cólera dos Deuses. A Cólera dos Deuses, exatamente. E outros filmes, né? Que o Werner Herzog gosta de falar da superação do ser humano e coisa toda, que é um filme muito interessante, Fitzcarraldo. E, aliás, a cena do Otelo, que é uma cena entre 5 a 10 minutos, a cena do Otelo, tanto na França quanto na Alemanha, foi a cena que foi aplaudida de pé dentro do cinema. Não sei se é aplaudida de pé, mas aplaudida dentro do cinema. E considerada uma das cenas mais marcantes do filme Fitzcarraldo. Né? Então é muito interessante. Meu pai ganhou esse prêmio. A mulher ganhava o direito a uma viagem a Paris, e uma acompanhante, no caso foi minha mãe. E aí a minha mãe que conta essa história. E ela disse assim, não, nós entramos, já o filme já tinha começado, nós entramos para ver o Fitzcarraldo, porque naquela época não tinha, né, a distribuição simultânea como é hoje, né, globalizada, era diferente, demorava muito para chegar e tal, eles estavam estreando em Paris. Ao estrear o filme, estavam assistindo, e a cena aparece e o cinema aplaude, né, aplaude a cena, sem saber que o Otelo estava ali. Aí na saída e tal,
das pessoas pede um cigarro pro Otelo, e o Otelo, então, dá um cigarro e o cara olha, pô, mas você é o cara do filme, né? E o Otelo, eu sou o cara do filme aqui, o cara do filme, tal, e aí foi, deu autógrafo e tal, mas também descobri que não foi só na França, mas na Alemanha também. Então, quer dizer, o Otelo é uma figura, né, como ator, é inquestionável o reconhecimento dele como um grande ator, né, único, que cantava, representava, dançava, compunha, né? Então, quando as pessoas falam que são atores, meu critério é esse, entendeu? Então, para mim, se o cara não faz isso, entendeu? Para mim tá um artista devendo. completo. Hoje em dia, os artistas vivem muito mais, como a gente estava comentando, da imagem, ou de vender um produto relacionado à sua imagem, do que propriamente a ter um talento, como cantar, como... E além disso, militante também. Não, e é isso, né? Que é uma figura interessante que compõe aqueles grupos, né, de intelectuais. Ele entra nesse rio de intelectuais interessantíssimos, né? Você vai pegar um Hemingway da vida, Eugene O'Neill, vai pegar o Picasso, o Niemeyer, entendeu? Tu vai ter essas artistas e grandes figuras, né, com posicionamento político progressista, né, que o Otelo compunha essa constelação. O Bolsonaro, como o caso dele. Claro, né? E agora tu não vai ver nunca o Otelo compondo o grupo do Bolsonaro. Que, aliás, que eu sei que vocês querem ouvir sobre isso, porque eu contei no início que vocês não estavam ouvindo, né, que a figura do Bolsonaro, né, qual a relação do Otelo e Bolsonaro? Bom, os dois são atores, né? Um é ator talentoso e o outro é canastrão, né? Então, quando você vê o Bolsonaro, acredite, ele não acredita naquilo que ele está falando. Ele está enganando você, ele é um personagem, ele é um ator, ele está se fazendo passar para ganhar o voto, e isso sim, de pessoas que acreditam naquelas baboseiras que ele fala, né? O que tem de verdade são os eleitores, né? Que tem cãibra no cérebro, né? E o Bolsonaro soube aproveitar-se disso para se constituir ali no seu cargo público, enfim, então ele chega a ser um personagem folclórico. Mas a relação se dá porque no ano passado, eu esqueci de falar isso, a Acadêmico Santa Cruz, homenageando o centenário do Otelo, fez um desfile, né? E então eu fui junto com a minha esposa, nós fomos ao Rio de Janeiro participar do desfile e tudo mais. E aí, quando eu tô lá na avenida, quem é que aparece para desfilar? O Bolsonaro, lá no meio da negrada. Então, né, acredite, tá? Você que é fascistinha, que você que, né, vai para Cuba, né, e que você acha que o Bolsonaro tem que ser presidente, cuidado, né? Ele não é aquilo que está dizendo que você entendeu? Essa semana teve o purpurinaço no Bolsonaro. Teve purpurinaço, quer dizer, eu acho que honestamente também eu respeito, né, as manifestações, mas a gente não pode alimentar, né, o folclore, entendeu? Não é alimentar um folclore do tipo mais popular, mais progressista. Mas quando eu falo folclore, esse folclore aí, dessa figura, né, que se constituiu com um discurso conservador, entendeu? Que tem que mostrar para as pessoas os limites, né, desse personagem como figura pública, como figura política. E as perguntas, elas não têm que alimentar o folclore, elas têm que ser na questão daquilo que interessa ao país para ver se essa pessoa é capaz ou não. Eu acho que se pergunta, por exemplo, sobre a questão econômica, sobre a questão social, sobre a questão como nós vamos desenvolver o capitalismo no Brasil com mais pujança, como é que vai ser a questão tecnológica de ponta, e como é que vai... Bolsonaro, nós queremos ser cabeça e não cauda. Qual é o seu projeto? Tu desarma, entendeu? Tu desarma, porque ele não vai ter... Inclusive, o evento que ele participou na Assembleia foi um debate, não foi? As pessoas poderiam se inscrever e questionar ele. Assim. E aí tu vai alimentando, entendeu? Porque sem querer a gente acaba alimentando. Isso a gente não alimenta até para poder arrefecer essa onda fascista. Eu quero dizer para os nossos fascistas de plantão que nós vencemos vocês na Segunda Guerra e nós vamos vencer vocês de novo, entendeu? Em qualquer campo de batalha. Só para deixar bem claro.
Tá? Então, talvez eles tenham esquecido disso, mas nós vamos vencer e mais. Como o filme Tigre Branco, nós temos que destruir essa concepção de mundo. E nós vamos destruir para que o ser humano sobreviva. E não essa coisa, né, esse retrato de Dorian Gray que são vocês, entendeu? Nós não somos assim. E a emancipação é para todos, inclusive para vocês. Bom, lembrando que nós somos um grupo de estudo chamado Cipriano Barato, e nós estamos fazendo aqui uma reunião de estudo gratuita, aberta para qualquer pessoa, grátis, mas uma reunião de estudo metida por uma de rádio. O colega Fábio valoriza muito o espontaneísmo, eu vou mais pela disciplina. Mas eu vou ceder agora, o espontaneísmo vai reinar agora, então eu convido o Voz do Além e faça um comentário sintético sobre o nosso programa, sobre o Grande Otelo. O que tu aprendeu sobre o nosso programa? Se tem alguma pergunta aí para fazer ao nosso convidado, Orson? Não, já tem muito dever de casa hoje. Ele tá organizando uma guerrilha zapatista, por isso que ele virou headbanger agora, não quer saber mais de guerrilha urbana. Então agradecemos a participação do nosso colega. Então, Orson, deixa o teu recado final aí para os nossos web ouvintes. Poxa, meu recado final, cara, eu acho que com a história do Grande Otelo, a história do povo brasileiro, o povo que continua lutando, uma perspectiva de construção. O pai amava demais o Brasil, amava a América Latina, com mais uma construção de um país e de uma sociedade realmente justa e de uma sociedade sem racismo, uma sociedade de superação das nossas limitações que foram legados, né, por essa estrutura, né, que a gente infelizmente está vivendo, e lembrar que o Grande Otelo, antes de tudo, ele foi uma pessoa que soube usar muito o seu jogo de cintura. E num mundo de adversidades, ter o jogo de cintura é tudo. Abrir diálogo é importante, mesmo com aqueles em que se opõem a nós. Porque dentro de uma estrutura rígida, nós temos que aprender a achar a brecha para que possamos passar e ali, passando, possamos construir, né, o que nós entendemos, o que é justo, o que é verdadeiro e o que é humano. Então tá, Freitas, tem algum outro último comentário aí? Estou muito contente de ter a presença aí do camarada Orson. Pela segunda vez? Pela segunda vez. Que não será a última, né? Ah, se depender de nós, não. Nós temos aí, com bala na agulha, o Carta na Manga, também um convidado que vai vir pela segunda vez para conversar sobre o historiador Décio Freitas. Opa! Que é um baita historiador aí, né? Então, só anunciando isso. E agradecendo a atenção de todo mundo. E uma pena que o Valdo Além não participou do nosso espontaneísmo. Ele ficou cantando o final de o semana. Otelo trabalhou com o Mick Jagger, cara. Olha aí. Viu, pô? Trabalhou com o Mick Mick Jagger. Jagger por causa Do rock and roll, claro. Do rock and roll, cara. Todo mundo... Então, lembrando... Tudo isso vai estar no Almanac. Lembrando que esse ano é um ano de comemoração para nós do História em Pauta, que já é 2 anos de História em Pauta. Em breve vamos fazer aí uma 4ª Siglas Americanistas. Com certeza. E vamos... O Coletivo Panon já está Já está convidado. Opa, então aí, 2 anos, né? Eu acho que de um espaço que pretende, né? E que intenciona sempre pensar, né, as questões sociais, mas principalmente a América Latina, o Brasil, né? Então vocês estão de parabéns pela iniciativa, né, em um momento onde os modismos, né, na história estão muito presentes. Nós precisamos aí de espaços onde possa fazer uma resistência, né, fazer um espaço de reflexão para que possamos, né, ter realmente debates interessantes e debates em direção à emancipação humana. Com certeza. Lembrando uma fala do grande historiador americanista Fábio Mello, nós somos a resistência. Exatamente. Então, até o próximo História em Pauta. Bom final de semana a todos.